Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho aí embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Nesses versos de 2 Timóteo, nós podemos ver o plano de Satanás para os dias finais. Podemos ler outra versão deste mesmo versículo assim. 2 Timóteo 4, versículo 3, na versão NTLH, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Há uma tendência acontecendo em algumas igrejas no mundo hoje, onde é comum estarem muito cheias e irem ganhando um número de pessoas significativos. Não é que isso não seja saudável, mas muitas igrejas estão utilizando, ao invés de palavra, ao invés de verdade bíblica, ensinamentos que as pessoas querem ouvir. Coachings estão pregando nos púlpitos, falando sobre positivismo, sobre manter-se positivo diante as situações da vida e nada mais. É claro que existem várias passagens bíblicas que podem ser utilizadas também para coachings. E coachings também podem ser excelentes pregadores da palavra de Deus. Não é desses que eu estou falando. E eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu estou aqui para dizer que esta palavra de 2 Timóteo pode chegar em nós, tanto como ovelhas, tanto como líderes, tanto como mestres, pregadores, pastores. Precisamos estar atentos, pois assim como Paulo está dizendo aqui em 2 Timóteo, chegará esse tempo, e será que já não estamos nesse tempo? Podemos ver isso em várias igrejas. Às vezes saímos preenchidos de algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas sim com os desejos pessoais de cada um. Não é de se espantar que as pessoas mudam de igreja com muita facilidade, pois elas vão atrás de mestres e pessoas que possam dizer a elas aquilo que elas realmente querem ouvir. E então essas pessoas, que podemos nos incluir nelas, e por isso estou falando para mim também, podem deixar de ouvir a verdade e começar a dar atenção a lendas, a mitos, a doutrinas humanas, a invenções que foram feitas por homens. E não tem nada a ver com a verdade do ensino que nós encontramos na palavra de Deus. Jesus Cristo ensinava da sua palavra enquanto andava por aqui, pela terra. Ele deixou os seus discípulos justamente para ensinarem a palavra, e esses discípulos escreveram.
Esses homens de Deus, profetas, foram inspirados pelo Espírito Santo e escreveram a mensagem vinda diretamente de Deus. E esta mensagem, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela renova. Nada além disso pode ter o mesmo efeito. Então existe uma ilusão rodando em muitas igrejas, em muitos pequenos grupos, achando que apenas dizer que tudo vai dar certo, que você vai prosperar, que tudo vai acontecer, pode ajudar um crente a seguir um caminho correto para Deus. Enquanto que existem tantos pontos que precisam ser abordados com o povo de Deus. Precisamos entender que somos povo escolhido, a menina dos olhos de Deus, que não são só os judeus, que a Bíblia não é inteira escrita só para o povo de Israel. A Bíblia foi transferida para nós, os gentios até então, que agora somos povo eleito e escolhido, que decidiram servir a um único Deus e Senhor, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e servimos o nosso Pai dia a dia e não queremos desagradá-lo. Discursos motivacionais em troca de sermões bíblicos, discursos sobre prosperidade ao invés de preparo para tempos difíceis que virão. Eu acredito que quanto mais nós estudamos sobre um preparo, mais nós não seremos surpreendidos como o ladrão da noite. Jesus virá em um tempo de escuridão aqui na terra. E o que você tem feito em prol da sua vida e da vida daqueles que te seguem, daqueles que ouvem o que você fala? O que será que Deus verá de você no grande julgamento? O que está escrito sobre a sua vida no livro da vida? Você tem mostrado para as pessoas que mesmo em tempos tão difíceis, o justo viverá pela fé? Você tem mostrado que nós teremos que negar o anticristo, nós teremos que negar a marca da besta, mas nunca poderemos negar a Jesus, e isso será a coisa mais difícil a se fazer, pois o sistema todo nos puxará para isso. O sistema, a matrix ao qual nós estamos vivendo, a humanidade está vivendo há anos, milhares de anos. E simplesmente no tempo do fim, nas igrejas, a apostasia vem se formando e as pessoas preferem ouvir discursos de motivação. E eu me incluo nisso. Por muito tempo eu frequentei igrejas onde apenas ouvia falar que tudo ia ficar bem. Era apenas eu dar o dízimo no fim do mês e o meu dinheiro ia estar lá todo mês. E muitos acreditam ainda nesse discurso. Não é que você não tenha que acreditar que a vida com Deus ela é boa, ela é maravilhosa, ela é plena. Mas não aqui ainda. Nós teremos essa vida plena no milênio, na eternidade. Na terra nós teremos dias difíceis. E nestes dias difíceis Deus tem forjado o nosso caráter. Deus quer que nós estejamos rasgando as nossas vestes, não as vestes visíveis, como os fariseus faziam, de mostrar que eles estavam se arrependendo. Não, Deus quer saber se você tem se arrependido realmente dentro do seu coração, dos seus antigos feitos, dos seus antigos costumes. Agora que você vive para Ele, você precisa da presença dEle cada vez mais. A palavra dEle tem te preenchido. E eu tenho que te dizer, se esses discursos motivacionais que servem para encher templos e igrejas não vêm da parte de Deus, da onde que eles veriam? Satanás é astuto em seus planos e debaixo dos nossos olhos ele faz de tudo para enganar o povo de Deus, os crentes, aqueles que estão ali buscando na igreja mesmo, dentro dos templos. Imagine que para Satanás, enquanto um crente estiver acreditando apenas num discurso motivacional de que tudo vai ficar bem e que ele vai prosperar, ele nunca aprenderá sobre a verdade bíblica do fim dos tempos, do que virá daqui para frente, dos dias difíceis que vão ultrapassar, da nova ordem crescendo, do sistema da besta, que é a mesma coisa da nova ordem que está para ser instalada no mundo. Como é possível um curso de teologia não ensinar as verdades bíblicas mais importantes? Como é possível você fazer um curso durante meses e meses de descobrir que aquilo que era mais importante estava sendo encoberto aos seus olhos? Que a Bíblia é algo superficial, que não é para ser aprofundado por muito tempo. Eu também vivi isso. E todos os dias eu peço a Deus que eu possa me aprofundar mais ainda na sua palavra, pois eu me sinto ainda superficial
naquilo que Deus tem para me falar e para me mostrar. 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1, diz assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Precisamos olhar diretamente para a palavra de Deus. E toda pregação, todo ensino precisa ser analisado com base nas Escrituras. Essa é a vontade de Deus. E Ele cobrará a cada um de nós a respeito dessas coisas. João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá com vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então nós sabemos que nós, aqueles que aceitaram Jesus, vivem com Ele. Assim como Jesus vive, nós vivemos também. O auxiliador foi deixado para nós. Para quê? Para que a verdade esteja no nosso meio, para que a verdade seja pregada através da palavra de Deus. A palavra que não volta vazia, a palavra que entra nas entranhas daquele que está ferido e cura. Essa é a palavra que deve ser pregada, essa é a palavra que nós devemos aprender. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por esta mensagem. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ensine e nos dê discernimento, tanto para ensinar quanto para aprender a Sua palavra. Que não estejamos apenas buscando para nós mensagens motivacionais e mensagens de prosperidade, de que tudo vai dar certo, mas sim que estejamos ouvindo e estudando e falando sobre mensagens que venham forjar o nosso caráter e nos preparar para o tempo do fim, para o tempo que virá, e que possamos ser exemplos para a próxima geração, para os nossos filhos, para todos aqueles que nos olham e veem em nós a Tua mão forte e poderosa, Deus poderoso. Abençoa cada um daqueles que estão confusos em suas igrejas e todos aqueles líderes que estão acordando para este sistema maligno que tem sondado as igrejas, trazendo essa apostasia, trazendo doutrinas, mitos e lendas que são humanas, mas não tem nada a ver com a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, meu Deus, e nos conduza para a Tua verdade, a única que pode libertar, a única que pode salvar, a única que pode nos tirar do império das trevas e nos levar para a maravilhosa luz de Cristo em nossas vidas, todos os dias. Nós te adoramos, Senhor, e nós te bendizemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, queridos, e até o próximo vídeo.